Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. 3 versículos da Bíblia que algumas pessoas entendem errado. Essa vai ser a primeira parte, 3 versículos. Em outra ocasião eu continuo com outras passagens da Bíblia. Há muitos anos atrás, eu ficava questionando muitas passagens da Bíblia por não saber interpretar. Por exemplo, onde está escrito o nome Lúcifer na Bíblia? Há anos atrás, não tínhamos materiais de estudo como temos nos dias de hoje. A palavra final era do pastor, que também não entendia quase nada, ou nada praticamente. Eles eram fracos teologicamente. Vamos ver nesse vídeo aqui 3 passagens que alguns entendem errado. Algumas citações que vou fazer parecem ter contradições, mas na verdade não. A nossa Bíblia é uma cópia da cópia da cópia dos originais. Existem várias traduções da Bíblia e uma veio corrigindo as outras, corrigindo as primeiras para melhorar a compreensão. Eu gosto da Bíblia Almeida Revista Corrigida, mas eu creio que tem algumas que são melhores do que ela. Como a NVI, por exemplo, é uma tradução muito boa. Mas eu, como sempre estudei na Almeida Revista Corrigida, eu fico com ela. Vamos ao primeiro, então. Paulo disse para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O carcereiro perguntou para Paulo e Silas o que deveriam fazer para ser salvo. Então disseram para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos 16 e verso 31. Muitos usam esse versículo, até pastores, para dizer que se você crer, tiver fé, Deus vai salvar toda a tua família. Mas na verdade, não é isso. É um erro grave de interpretação da parte da pessoa. E não é erro de tradução, não. É interpretação mesmo. É muito difícil acontecer de uma família inteira se converter. É uma minoria. E mesmo sendo crente, nem sempre são convertidos. Isso que Paulo e Silas disseram aqui para o carcereiro foi algo específico que Paulo disse ao carcereiro, somente a ele. Se ele cresce, toda a sua família seria salva. E isso se cumpriu. Capítulo 16, verso 32 e 33. Lá diz: e pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, veja bem, todos que estavam em sua casa, e tomando-os consigo, naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ele, o carcereiro, e todos os seus, a sua família. Então o carcereiro creu e toda a sua família se converteu, se cumpriu para ele. Alegar que isso se refere a todos. Se você crer, Deus vai salvar toda a sua família? Temos como provar o contrário dentro da Bíblia. Lucas 17, verso 34. Lá diz assim: Jesus disse que no arrebatamento 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. Se refere a um casal. Um sobe e o outro fica. Sinal que ninguém vai para o céu de carona. Essa palavra foi específica para o carcereiro. Ninguém vai para o céu de carona com os pais crentes, nem com o marido crente e nem com a esposa crente. Então, é erro de interpretação antigo e bem grotesco que alguns cometem nos dias atuais. Vamos ao segundo. A lei e os profetas duraram até João. Eu pensava isso, e muitos pensavam, e talvez alguns pensam que é assim, que a lei
durou até João Batista, mas não é. Lucas 16, verso 16, diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Eu também pensava o mesmo que muitos pensam, que a lei e os profetas duraram até João. Podemos crer que não é isso o que o texto diz. Não duvido que houve um erro de tradução. Creio que exista traduções melhores do que esta. A lei não durou até João. A lei se encerrou na cruz. Quando Jesus disse está consumado, ali encerrou a lei. Jesus ele veio cumprir a lei. Jesus nasceu sob a lei. Gálatas 4 e verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus nasceu e viveu sob a lei. A lei encerrou na sua morte. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pertencem ao Velho Testamento. Eles estão no Novo Testamento na divisão da Bíblia. Talvez porque foi escrito no Novo Testamento. Mas tudo o que aconteceu ali é Velho Testamento. A lei terminou na cruz. E a igreja começou no dia de Pentecostes. Jesus, quando nasceu, seus pais cumpriram os rituais da lei. Jesus foi circuncidado e apresentado no templo de Jerusalém, conforme a lei mosaica ensinava. Você mesmo veja, Lucas capítulo 2, verso 21 até o 24. Lá diz que era conforme a lei de Moisés. E o dom profético, bem como os profetas, existiam no Novo Testamento e existe até hoje. O dom profético não foi extinto. Não é que como era no Velho Testamento, mas o dom profético em si ainda existe e profeta é quem profetiza. Existem várias referências do dom profético no Novo Testamento. Não vou falar aqui porque o assunto não é esse e vai prolongar demais o vídeo. A resposta verdadeira é: os profetas da lei profetizaram até João Batista. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Ele preparou o caminho para a chegada de Cristo. Mateus 11, verso 13, tem a resposta verdadeira. Lá diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Pronto. Esclareceu tudo. Os profetas da lei profetizaram até João. João foi o último profeta da lei. Agora o terceiro, em Atos 2:38, algumas pessoas entendem que os pecados são perdoados quando a pessoa se batiza, como a Igreja Congregação Cristã, por exemplo. O batismo da CCB é salvífico. Lá a pessoa se batiza para ser salvo, mas tem que ser lá. Outro não vale. Mas o assunto não é esse. Então, muitos acham, se baseando em Atos 2:38, que precisa se batizar para ter o pecado perdoado. Vamos ler. Na tradução Almeida Revista e Corrigida, que não foi uma boa tradução desse versículo aqui. Depois eu vou ler em outra tradução, na NVT, que ficou mais claro, ficou bem explicadinho. Veja aí. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Para perdão dos pecados. Dá a entender aqui que precisa se batizar para ter o pecado perdoado. E entra em contradição com outras passagens da Bíblia. A pessoa ela é perdoada quando se converte e não quando se batiza. Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O pecado é perdoado quando a pessoa se converte. Jesus perdoou os pecados da mulher pecadora que ungiu seus pés. Ele disse:
perdoados são seus muitos pecados. Está aí, perdoado. E ele não disse, vai e se batiza e seus pecados serão perdoados. Ele não disse isso. Jesus, quando curou o homem, ele disse, perdoados são seus pecados. Ele não disse, vai e se batiza para que seus pecados sejam apagados. Vamos ler o mesmo versículo na tradução NVT, que lá sim ficou claro e muito mais bem traduzido que na Almeida Revista e Corrigida, que acabamos de ler. Veja na sua tela. Vamos ler e interpretar da forma correta. Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Viu? Bem interpretado. Ele dividiu em 3 partes. Arrependimento, batismo e recebimento do Espírito Santo. Veja, vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados. Aí sim, primeiro a pessoa se arrepende de seus pecados e cada um deve ser batizado. Depois de ter arrependido, a pessoa se batiza e após isso receberá a dádiva do Espírito Santo. Aqui sim, ficou bem explicadinho. Quando a Bíblia aparenta ter contradição, tem que recorrer a texto paralelo, que tratam do mesmo assunto. Batismo não salva, não cura nem nada, né? É o banho simbólico que simboliza a morte e ressurreição de Cristo, né? A pessoa se arrepende e se batiza. Se batizar em pecado forçado ou pressionado, pode acabar sendo um banho d'água sem nenhum simbolismo e sem nenhum significado, o que muitas igrejas fazem por aí. Forçam a pessoa a se batizar para fazer volume na igreja, para ser mais um. Noutra ocasião eu faço a segunda parte, porque essa aqui já durou mais de 13 minutos. Então se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.